E como ficam as relações internacionais nesse período da República Cristã? Muito bem, relações internacionais. Primeiro, novamente, estamos trabalhando com relações internacionais ainda no sentido amplo. Por quê? Apesar de haverem comunidades organizadas com esferas próprias de domínio, ainda temos figuras universalistas como a Igreja Católica. E não temos ainda aquela palavrinha que vai marcar o surgimento das concepções das relações internacionais num sentido mais estrito, que é a figura da soberania. Então, que haviam relações de poder entre essas comunidades, em especial o Oriente e o Ocidente, o choque entre o Império Bizantino e a ascensão do Islão na Península Árabe, no Oriente Médio, a questão de como o Sacro Império, a unidade cristã, via as questões na Palestina, as cruzadas são um exemplo de interações que existiam, de lutas de poder que existiam nesse período. Então, sob o manto do cristianismo, nós temos que surgiu, sim, o primeiro período, por assim dizer, concreto das relações internacionais. Então, quando você fala das relações internacionais, vamos dizer assim, no pré-momento que vai inaugurar a concepção moderna, você está falando dessa República Cristã, tá? Então é onde as relações internacionais em sentido lato se localizam de forma fácil a serem delimitadas e que prepara o caminho para o surgimento do sistema westfaliano, que vai suceder à República Cristã e que vai ser considerado o primeiro sistema onde as relações internacionais no sentido contemporâneo podem ser visualizadas. Então, considera-se esse primeiro período das relações internacionais, a unidade cristã da República Cristã, até porque ali nasce o mais antigo princípio das relações internacionais, ou seja, um dos primeiros princípios modernos que é utilizado na teoria das relações internacionais é desse período, que é o princípio do inimigo comum. Esse princípio do inimigo comum justamente estabelecia o quê? Que dois ou mais principados católicos cristãos, se tivessem em conflito um com o outro, mas que um deles fosse atacado por um reino não cristão, era obrigação dos reis, dos principados cristãos, deixarem as suas divergências de lado e se unirem para derrotar o inimigo comum. Então, surge a concepção de que a cristandade, como forma uma unidade, ela pode até estar em conflito entre si, porém ela deve deixar esses conflitos menores de lado no momento em que a unidade cristã é ameaçada por um inimigo externo. Mais precisamente, esse inimigo externo vai ser o Islão e sua expansão, especialmente depois da queda do Império Bizantino sobre os Balcãs e o norte da África. E lembrando também que é esse princípio que vai possibilitar a expulsão dos mouros da Península Ibérica, ou seja, o processo conhecido como a Reconquista. Então, sim, a República Cristã, o período que vai mais ou menos de 800 até 1492, 1500, é considerado o primeiro momento histórico propriamente dito das relações internacionais. Por quê? Porque você já consegue visualizar atores internacionais, já consegue visualizar um princípio ou um interesse que rege esse tipo de ator e, mais importante, você tem facilidade em compreender que havia interação entre os diferentes povos de forma, ou melhor, na forma de comunidade organizada. Não é
não são ainda, melhor dizendo, as relações internacionais como compreendemos hoje, mas são as relações internacionais em seu estágio embrionário. Então, para termos uma visão, o que vai levar ao fim da República Cristã e à emergência de um sistema que é considerado o primeiro sistema moderno das relações internacionais vai ser justamente este mapa aí. Quando a Europa se encontra dividida nesses diferentes reinos, começa então a mudança de paradigma, a unidade cristã começa a cair e vai surgir então um novo sistema e aí a nova concepção de relações internacionais.